Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Conrado Mazzoni, eu sou chefe adjunto de redação da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Laura Guedes, integrante do time da publicação Argos Brasil Combustíveis, e vamos falar sobre o avanço do etanol à base de grãos de inverno no estado do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Laura! Obrigada, Conrado. É sempre um prazer falar com você e com todos que estão nos ouvindo. Laurinha, o prazer aqui é nosso. Vamos começar aqui falando sobre o que motivou a expansão do etanol de cereais no Rio Grande do Sul. Bom, Conrado, de início é importante a gente ressaltar que a produção de etanol à base de culturas amiláceas está presente no mercado há anos, mas com uma capacidade muito limitada, à medida que a maioria dos produtores brasileiros ainda prioriza a cana-de-açúcar como fonte primária de matéria-prima para o biocombustível. No entanto, o clima subtropical do Rio Grande do Sul não favorece condições adequadas para o plantio e cultivo da cana, e isso impulsionou a produção de etanol a partir de cereais de inverno como uma potencial solução para deslanchar a indústria gaúcha do biocombustível, que enfrenta um déficit estrutural. Para se ter uma ideia, a produção local de etanol foi virtualmente inexistente em 2022, enquanto a demanda por anidro e hidratado foi estimada em 829 mil metros cúbicos ao ano, segundo análise do Banco Itaú BBA. Em 2023, a situação não foi diferente. A produção de etanol no Rio Grande do Sul foi de apenas 20,5 metros cúbicos, de acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Assim, a maioria dos volumes precisa ser originada de outros estados. E dessa forma, diante desse cenário e com o incentivo do governo estadual, os produtores passaram a direcionar investimentos para a construção de usinas de processamento de etanol a partir de matérias-primas como milho, trigo, cevada, triticale, arroz e sorgo. Interessante. E como que foi esse apoio do governo do estado? Em 2021, o governo do estado estabeleceu o programa Proetanol Rio Grande do Sul para apoiar o desenvolvimento da produção regional do biocombustível. A medida garante a concessão de crédito presumido de ICMS, além de fornecer benefícios tributários para aquisição de maquinário e equipamento. Em entrevista à Argos, Valdir Zonin, coordenador do programa, reforçou que na época do pró-álcool, nas décadas de 1980 e 1990, o Estado já havia feito algumas tentativas para produzir a partir da cana-de-açúcar, mas nenhuma delas se viabilizou, devido às geadas recorrentes. E diante de tais dificuldades, Zonin vislumbrou a possibilidade de fabricar etanol à base de amido nos Estados Unidos, como um exemplo a ser seguido, criando o programa original Proetanol. No bate-papo em meados do ano passado, ele ainda afirmou que existiam 12 regiões do Rio Grande do Sul interessadas no biocombustível de amido. E quais empresas já divulgaram planos de construção de usinas de etanol de cereais lá no Rio Grande do Sul? A produtora de biodiesel BH anunciou que vai construir uma planta de etanol à base de grãos de inverno com capacidade de 220 mil metros cúbicos ao ano em Passo Fundo, onde já opera uma unidade de fabricação de biodiesel. As obras devem começar no primeiro trimestre deste ano e, com um investimento de 556 milhões de reais, as operações estão previstas para o fim de 2025. A usina da BH, inclusive, vai ser a primeira a produzir etanol em larga escala no Rio Grande do Sul e deve suprir a demanda de 23% do estado pelo biocombustível. Além disso, as empresas FZ Bioenergia e Conexão Sul Brasil Holding fecharam parceria em janeiro para construir uma usina de etanol de cereais na cidade de Viadutos, com as obras começando em fevereiro. Já as operações devem ter início somente no fim do ano que vem. O projeto, que já havia sido adiantado em levantamento da Argos de 2023, conta com um investimento de 800 milhões de reais e será capaz de produzir 151 mil metros cúbicos ao ano de anidro, o bastante para atender 10% da demanda gaúcha pelo biocombustível, de acordo com projeções da própria FZ. Laura, você comentou sobre um levantamento de possíveis plantas de etanol de grãos que foi feito pela Argos no ano passado. Quais outros projetos vocês apuraram? Ainda nesse estudo, eu e o repórter Vinícius Damasio realizamos em fevereiro de 2023, nós apuramos que a cooperativa Cotrijal, na cidade de Não Me Toque, e a CB Bioenergia, em Santiago, também anunciaram usinas de etanol à base de grãos de inverno. No entanto, ambas são de menor escala, com a produção de 70 mil metros cúbicos ao ano e 10 mil metros cúbicos ao ano, respectivamente.
2020. E outro projeto revelado foi o da Vinema Biorefinarias do Sul, que visa desenvolver uma unidade com capacidade de 600 mil metros cúbicos ao ano em Guaíba. Com parceiros do mundo árabe, o valor da planta é estimado em cerca de 2,4 bilhões de reais, contou na época o diretor da empresa, Wilson Machado. Ele também estima que a produção da usina será suficiente para cobrir 40% das necessidades do mercado local, incluindo etanol carburante e o tipo industrial, utilizado na manufatura de desinfetantes para as mãos e garrafas PETs, por exemplo. As operações da unidade da Vinema têm previsão de alcançar capacidade total em 2026. Por fim, a cooperativa Cotricampo e o grupo Olfar também possuem projetos em estudo, a serem construídos em Campo Novo e Erechim, respectivamente. A Olfar, inclusive, pretende utilizar subprodutos do óleo de soja de sua produção de biodiesel, como o vinhoto, para a fabricação de etanol, contaram fontes à Argos no ano passado. Então, como estamos observando, esse é um mercado cheio de possibilidades e a gente vai continuar acompanhando por aqui todo o desenrolar das novas usinas e dos planos de investimentos da indústria de etanol à base de grãos de inverno no Rio Grande do Sul. Com certeza, Laura, esse é um tema que a Argos está cobrindo de perto dentro da nossa publicação Argos Brasil Combustíveis, então fique ligado e acompanhe o nosso conteúdo. Laura, muito obrigado pela sua participação. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com/falando-d-mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!